Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Hoje trazemos uma notícia bombástica sobre o caso da Deolane Bezerra, que perdeu ação judicial contra Linhão Dias. E durante a ação, as irmãs da Deolane sentiu-se ofendida por apresentador Linhão Dias ter lhes chamado de criminosas. Mas antes de detalharmos e aprofundar a notícia, inscreve-se no canal para mais conteúdos relacionados. Presta atenção e acompanha a notícia. O Tribunal de Justiça de São Paulo tomou uma decisão significativa ao negar o recurso apresentado pela influenciadora Deolane Bezerra contra o programa Fofocalizando, do SBT, e seu apresentador Linhão Dias. O caso, que gerou ampla repercussão nas redes sociais e na mídia, destaca a complexa relação entre liberdade de expressão e o direito à honra, especialmente no contexto da cobertura da vida de figuras públicas. Deolane Bezerra, conhecida por sua presença marcante nas redes sociais e sua atuação como advogada, moveu a ação judicial após a veiculação de conteúdos que, segundo ela e suas irmãs, a ofendiam. Os episódios em questão incluíam declarações feitas no programa que a rotulavam como criminosas e bandidas, especialmente em relação à sua prisão recente. Em resposta, Deolane pediu a retirada dos conteúdos e uma indenização de R$30 mil, além de uma retratação pública. O relator do caso, desembargador Vinton Guglielmi, deixou claro em seu voto que a solicitação de Deolane poderia ser interpretada como uma tentativa de censura prévia, o que contraria os princípios da liberdade de expressão garantidos pela Constituição brasileira. A 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo argumentou que a informação veiculada pelo programa estava dentro do espectro da liberdade de imprensa e do direito do público de ser informado sobre questões de interesse social. A decisão, portanto, não apenas mantém os conteúdos no ar, mas também reforça a ideia de que figuras públicas devem estar preparadas para a exposição e crítica. Esse caso é emblemático em um momento em que a liberdade de expressão enfrenta desafios significativos em diversas partes do mundo. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo é um importante precedente que reafirma o direito dos meios de comunicação de informar e comentar sobre a vida de pessoas públicas, mesmo que isso possa causar desconforto ou ofensa a essas figuras. A discussão sobre os limites da crítica e a responsabilidade da mídia é um tema recorrente, especialmente em um cenário onde as redes sociais amplificam tanto a voz dos cidadãos quanto as opiniões sobre celebridades e influenciadores. Após a decisão, Deolane expressou sua insatisfação nas redes sociais, onde possui uma base de seguidores significativa. Em seus posts, ela argumentou que a decisão não apenas a ofende como pessoa, mas também a coloca em uma posição vulnerável diante de ataques públicos. A influenciadora e suas irmãs consideram que o rótulo de criminosas é prejudicial e injusto, destacando que, apesar de serem figuras públicas, têm o direito à defesa de sua honra. Embora a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo tenha sido desfavorável para Deolane, ainda existe a possibilidade de recorrer aos tribunais superiores. A continuidade desse caso pode abrir novas discussões sobre os limites da liberdade de expressão e os direitos individuais, especialmente em um Brasil onde a polarização e a crítica à mídia são temas constantes. A perda da ação judicial por Deolane Bezerra contra o Fofocalizando não é apenas um desfecho para um caso específico, mas sim um reflexo das tensões atuais entre a liberdade de expressão e a proteção da honra. O debate continua, e a sociedade observa atentamente como as decisões judiciais podem moldar o futuro da comunicação e da crítica no Brasil. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo não apenas reafirma a liberdade de expressão, mas também levanta questões cruciais sobre o papel da mídia na sociedade contemporânea e os limites da crítica a figuras públicas. Em um mundo cada vez mais conectado, onde as informações circulam rapidamente, a responsabilidade dos meios de comunicação se torna ainda mais relevante. O caso de Deolane Bezerra exemplifica como a linha entre a informação e a ofensa pode ser tênue e suscitar debates intensos. Os meios de comunicação, especialmente os programas de fofocas e entretenimento, têm a função de informar o público sobre eventos e personalidades.
Contudo, essa liberdade vem acompanhada de uma responsabilidade: garantir que as informações veiculadas sejam precisas e justas. O Fofocalizando, ao abordar a vida de Deolane e suas circunstâncias legais, operou dentro do seu direito de informar, mas isso não elimina a necessidade de uma reflexão ética sobre como as narrativas são construídas. A forma como a mídia retrata figuras públicas pode ter consequências profundas, não apenas para a reputação das pessoas, mas também para a percepção pública em geral. Em um contexto onde a desinformação pode se espalhar rapidamente, a responsabilidade de comunicar com integridade e ética se torna ainda mais crítica. Deolane Bezerra, como influenciadora digital, possui uma presença significativa nas redes sociais, onde seus seguidores não hesitam em expressar apoio ou crítica. A repercussão de sua ação judicial nas plataformas digitais demonstra como esses espaços se tornaram arenas de debate e engajamento. Após a decisão do tribunal, muitos de seus seguidores manifestaram solidariedade, enquanto outros levantaram questões sobre a liberdade de expressão e a crítica na era digital. As redes sociais têm o poder de amplificar vozes, mas também podem ser um terreno fértil para ataques e desinformação. A polarização que frequentemente caracteriza essas plataformas pode tornar a discussão sobre temas delicados, como a honra e a liberdade de expressão, ainda mais complicada. A capacidade de Deolane de mobilizar seus seguidores em defesa de sua imagem é um exemplo claro de como a influência digital pode impactar narrativas e debates públicos. Um dos pontos centrais da decisão do TJSP é a distinção entre crítica legítima e ofensa. A solicitação de Deolane para a retirada dos conteúdos foi considerada uma forma de censura prévia, um conceito que é amplamente debatido no direito à liberdade de expressão. A questão se torna ainda mais complexa quando se considera o impacto que palavras e rótulos podem ter na vida de indivíduos, especialmente aqueles que já estão em situações vulneráveis, como foi o caso de Deolane durante sua prisão. O entendimento de que a liberdade de expressão deve coexistir com o respeito à dignidade humana é um desafio que os tribunais enfrentam continuamente. O equilíbrio entre esses direitos é delicado e exige uma análise cuidadosa de cada caso. A decisão do tribunal, ao considerar a liberdade de expressão como um valor fundamental, reflete uma postura que pode ser vista como um reforço à transparência e à crítica pública, mas que também pode ser questionada à luz do impacto que essas expressões têm sobre as vidas pessoais das pessoas envolvidas. Com a possibilidade de recurso ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, o caso de Deolane Bezerra pode ainda evoluir, trazendo novos desdobramentos e discussões. O resultado de um eventual novo julgamento pode não apenas afetar a vida da influenciadora, mas também servir como um marco para futuras ações judiciais que envolvam figuras públicas em contextos semelhantes. A sociedade civil, os juristas e os profissionais da mídia estarão atentos a como esse caso poderá moldar a jurisprudência sobre liberdade de expressão e direitos individuais. A perda da ação de Deolane Bezerra contra o programa Fofocalizando não representa apenas um revés pessoal, mas sim um ponto de inflexão em um debate mais amplo sobre a liberdade de expressão, a responsabilidade da mídia e a proteção da honra individual. À medida que a sociedade avança em um mundo cada vez mais digital, as questões levantadas por casos como esse continuarão a ser relevantes, exigindo uma reflexão contínua sobre os direitos e deveres de todos os envolvidos. O diálogo entre liberdade e responsabilidade é, sem dúvida, um tema que permanecerá em pauta nas próximas discussões sobre a dinâmica entre a mídia e as figuras públicas. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no caso Deolane Bezerra versus Fofocalizando não apenas destaca a importância da liberdade de expressão, mas também revela os desafios enfrentados pela mídia em um ambiente onde a informação circula rapidamente e é frequentemente distorcida. Essa situação coloca em evidência a necessidade de um debate contínuo sobre como a mídia deve operar em um espaço que é, ao mesmo tempo, público e íntimo. A mídia desempenha um papel crucial na formação da opinião pública. Programas de entretenimento, como o Fofocalizando, moldam percepções e narrativas sobre figuras públicas, muitas vezes refletindo e, ao mesmo tempo,
amplificando a cultura do cancelamento. A maneira como Deolane foi abordada no programa gerou uma reação que não apenas afetou sua imagem, mas também influenciou a discussão pública sobre sua pessoa e suas ações. As repercussões de tais coberturas podem ser devastadoras. O rótulo de criminosas e bandidas, por exemplo, pode ter efeitos duradouros na reputação e nas oportunidades profissionais de alguém. As consequências da exposição midiática podem se estender além do momento imediato, impactando a vida pessoal e profissional das pessoas envolvidas. As redes sociais emergiram como plataformas fundamentais para expressar opiniões e mobilizar suporte, mas também servem como espaços onde a desinformação pode proliferar. A reação de Deolane nas redes sociais após a decisão do tribunal exemplifica como esses canais se tornaram vitais para a construção de narrativas. Seus seguidores rapidamente se mobilizaram para defendê-la, criando um espaço de apoio que contrabalança a narrativa negativa que ela enfrentava no programa de televisão. Entretanto, a utilização das redes sociais também pode resultar em uma amplificação de discursos de ódio e ataques pessoais. O ambiente digital, por sua natureza, permite que opiniões extremas ganhem espaço, muitas vezes sem a devida responsabilidade ou verificação dos fatos. Isso levanta questões éticas sobre como as mensagens são disseminadas e recebidas, e sobre a responsabilidade dos influenciadores em gerenciar suas plataformas. A intersecção entre liberdade de expressão e direito à honra é um campo repleto de nuances legais e éticas. A decisão do tribunal, ao enfatizar a liberdade de expressão, pode ser vista como uma vitória para o jornalismo e a crítica, mas também suscita debates sobre até onde essa liberdade deve ir. O caso de Deolane revela a fragilidade dos direitos individuais quando confrontados com a capacidade da mídia de moldar narrativas. Os advogados e especialistas em direito discutem se a proteção da honra deve ser priorizada em situações onde o interesse público está em jogo. A linha que separa a crítica legítima da ofensa é frequentemente nebulosa e pode variar dependendo do contexto cultural e social. Assim, a jurisprudência sobre esses temas continua a evoluir, refletindo as mudanças na sociedade e na percepção do que constitui um discurso aceitável. Um dos aspectos que emerge dessa discussão é a necessidade de autocensura e responsabilidade por parte dos veículos de comunicação. A capacidade de informar não deve ser utilizada como um escudo para a disseminação de ataques pessoais ou informações distorcidas. Programas de entretenimento, embora voltados para a audiência e o entretenimento, têm a responsabilidade de abordar seus temas com sensibilidade, especialmente quando lidam com a vida de indivíduos que, apesar de serem figuras públicas, merecem respeito e dignidade. Esse caso oferece uma oportunidade para que a sociedade dialogue sobre os limites da liberdade de expressão e as responsabilidades da mídia. O debate deve envolver não apenas juristas e profissionais da comunicação, mas também a sociedade civil, que é diretamente afetada por essas questões. A educação midiática, que ensina os cidadãos a consumir e produzir informação de forma crítica, pode ser uma ferramenta poderosa para capacitar indivíduos a navegar no complexo panorama da mídia contemporânea. À medida que o caso de Deolane Bezerra avança, seja através de recursos ou de novas ações judiciais, ele continuará a servir como um ponto focal para discussões sobre liberdade de expressão, ética na mídia e a proteção da honra. A sociedade deve estar atenta a esses desdobramentos, pois eles têm o potencial de moldar não apenas as normas legais, mas também a cultura em que vivemos. Obrigado pela atenção, até a próxima.